Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira, meio de semana. Mercados de commodities continuam bastante agitados. A expectativa aqui de alguma novidade com relação ao que acontece na Ucrânia. É o que a gente vai ver a partir de agora aqui no nosso Consultor AgroMais, no canal AgroMais, que é 24 horas de agroinformação. Bom, a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro, conforme a gente faz todos os dias. Como é que fecharam os mercados financeiros nesta quarta-feira? O dólar voltou a subir hoje, uma alta de 1,1%, depois de alguns dias de retração, alta de 1,1% para R$ 4,80 a cotação da moeda americana. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 ficou no 0 a 0 hoje, sem grandes oscilações, pelo menos no fechamento do pregão do dia. Lá fora, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York fechou em queda, 0,5%. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt, que a gente acompanha diariamente também, fechou em queda de 0,3%. Destaque para o petróleo aqui, que oscilou bastante no dia de hoje, abriu o dia com forte alta, depois deu uma recuada, mas mesmo assim fechou no terreno positivo ainda. Petróleo tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso da Petrobras, e para o mercado mundial também como um todo, ainda fechou em alta no dia, de 0,1% a $115,80 o barril do tipo Brent, como eu mencionei. Mercado de commodities agrícolas. Olha, mercado de grãos hoje com apenas a soja mostrando comportamento positivo, alta de 0,3%, preocupação com o andamento do plantio nos Estados Unidos, clima ainda bastante chuvoso e baixas temperaturas lá no meio oeste americano ainda estão retardando um ritmo melhor do plantio, que está andou bem a semana passada, mas está um pouco lento agora, com tendência pelo menos ficar um pouco lento. A alta do petróleo também ajudou um pouquinho na composição desse fechamento da soja aqui em Chicago, mas uma alta moderada de apenas 0,3%. Já os cereais com tombo hoje, especialmente o milho e o trigo, milho caindo 2,9%, foi um dia de realização de lucros, acompanhou o trigo, que a gente já vai comentar daqui a pouquinho, o que está acontecendo. Expectativa aqui com relação à possibilidade de abertura de um corredor de exportação para o milho da Ucrânia, assim como para o trigo, que ainda não se concretizou, tem reunião na semana que vem para tentar decidir se isso pode acontecer ou não. Muitas dúvidas em relação a isso. O bom andamento do plantio da nova safra americana de milho também contribuiu para dar uma enfraquecida no comportamento dos preços lá na Bolsa de Chicago. Bom, o trigo tentou no início do dia dar uma recuperada depois do tombo de ontem, onde caiu quase 6% na Bolsa de Chicago. Mas não resistiu, voltou a cair, queda forte de 4,1%, e aqui, claro, com mais pressão ainda dessa questão da possibilidade de abertura desse corredor de exportação do trigo ucraniano, que está retido por lá. Os portos estão fechados por tropas russas já há algum tempo, desde o início da guerra praticamente, né? Depois que se acentuou essa tomada da parte sul da Ucrânia, para dar acesso exatamente aos portos do Mar Negro e ao Mar de Azov também, que é outro ponto de escoamento dos grãos ucranianos. Então o mercado testou, não conseguiu, voltou, reverteu, acabou fechando com forte queda, conforme a gente está vendo, 4,1%, diante dessa expectativa de que haja esse corredor de exportação. Existe muita dúvida, muito ceticismo com relação a essa possibilidade, especialmente agora que a União Europeia decidiu impor mais sanções ainda à Rússia por conta da invasão da Ucrânia, agora com a suspensão, um bloqueio, na verdade, de importações de petróleo russo. Isso vai pegar pesado lá na economia russa, lembrando que a Rússia é um grande exportador de petróleo, é segundo ou terceiro, dependendo do ano, dos grandes exportadores, junto com o pessoal lá da OPEP, do Oriente Médio. Então, isso realmente tem um efeito muito forte. A Europa era, agora, a partir de agora, grande importadora de petróleo russo. Eu não sei se os russos vão ter boa disposição para tentar favorecer esse escoamento do trigo da Ucrânia para o mercado internacional. Mas, de qualquer forma, o trigo está nessa expectativa e voltou a cair exatamente por conta disso nessa quarta-feira. A arroz está acompanhando os demais grãos, acabou fechando em queda também de 1,9%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York, destaque para o algodão, que tombo grande hoje, 3,3%. Um avanço do plantio da nova safra americana é um dos fatores determinantes disso.
mandou bem na semana passada, segundo os dados divulgados ontem pelo USDA. Lembrando que os Estados Unidos são os maiores exportadores mundiais, portanto, isso aí tem um efeito forte no mercado, dentro da expectativa de uma boa safra nos Estados Unidos. Então, está aí queda acentuada de 3,3% por conta disso nesta quarta-feira. E o café com salto arábica hoje, especialmente o arábica, mas o robusta também com alta, mas a arábica com valorização de 3,5%, é a quinta sessão consecutiva na Bolsa de Nova York que mostra esse avanço do arábica, e hoje foi bastante forte, 3,5% não é pouca coisa. Basicamente, preocupações que continuam com o futuro da safra brasileira. Você está preocupado com falta de chuva nessa época aqui, afetando os cafezais. Embora a falta de chuva nessa época não é nada fora do comum. Mas, sabe como é que é? Hoje, uma coisa está sapecada aqui já em termos de café, o pessoal está preocupado com o futuro da safra brasileira, já que os estoques são muito apertados em termos globais. Suprimento, portanto, apertado significa muita atenção no mercado, até porque o inverno não chegou. Inverno pela frente, possibilidade de geadas, pode afetar bastante o café caso as geadas atinjam, por exemplo, o sul de Minas, como aconteceu no ano passado, né? Então, muita preocupação nesse sentido, mercado atento, e isso está provocando essas altas consecutivas dos preços do café no mercado internacional. Hoje foi dia dos fundos comprarem pesadamente na Bolsa de Nova York, que foi que levou essa alta expressiva dos preços do café arábica, particularmente. Açúcar também fechou em alta, 0,2%. Petróleo ajudou um pouquinho nesse comportamento, embora isso tenha sido contido em parte por realização de lucros, já que os preços estão bons, né? A faixa dos 20 centavos de dólar por libra-peso não é nada muito ruim, não. Bom, em frente, para finalizar, açúcar de laranja também subiu hoje, 1,7%, cacau foi outro que teve um comportamento positivo lá em Nova York nesta quarta-feira. E aqui no nosso mercado futuro da B3, o boi tentou alguma recuperação, mas não conseguiu manter um comportamento de reversão. Voltou a acompanhar o próprio mercado físico, que está muito devagar, preços muito pressionados aqui no mercado interno. A China não tem retornado ao mercado ainda com compras de carne bovina, daqueles frigoríficos que foram suspensos. E, além disso, estamos começando a entre safra agora, com geada pela frente. Pessoal, tendência do produtor agora é de pressão da oferta. Tudo isso contribui para a pressão nos preços do boi gordo no mercado físico, e hoje o mercado futuro acabou refletindo também essa possibilidade, essa tendência, aliás. Dólar, conforme a gente já viu no início, com alta de 1,1%. Bom, hora da nossa entrevista ao vivo aqui no nosso consultor AgroMais. Eu tenho a satisfação e a honra de receber aqui no nosso programa Luiz Rua, que é diretor de mercado da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Ele que sabe tudo sobre o mercado de aves e suínos. Luiz, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Bom, eu vou começar a nossa conversa de hoje com a notícia que foram vocês mesmos que divulgaram: Coreia do Sul zerando, né, tarifa de importação de carne suína, e esse é um mercado muito bom para a nossa carne suína. Boa notícia, né, Luiz? Conta um pouquinho mais para nós o que levou a Coreia a essa determinação aqui que pode nos beneficiar. Muito boa noite. Estou sem som do Luiz. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos os amigos e amigas do AgroMais. Um prazer falar aqui. Continua sem som. Sem som? Me escuta? Silmar. Eu não estou vendo. Agora sim. Tá bem. Bom, de fato é uma excelente notícia aqui para os exportadores brasileiros, porque efetivamente a gente tem no mercado da Coreia um dos maiores importadores de carne suína no mundo. A Coreia hoje está entre os 5 principais importadores de carne suína no mundo, e o Brasil tinha uma desvantagem competitiva muito forte, porque nós tínhamos que pagar uma tarifa de 25% para acessar esse mercado, enquanto os nossos concorrentes, os Estados Unidos, a União Europeia, tinham ali tarifas ou zeradas ou tarifas muito próximas de zero. Então, com essa redução da tarifa de importação da carne suína na Coreia do Sul, e basicamente por uma questão inflacionária, o governo lá tentando diminuir uma pressão inflacionária, e a carne suína é um item importante da pauta dos consumidores sul-coreanos, o Brasil passa a ter uma possibilidade de participação muito maior nesse mercado, porque temos agora os mesmos níveis de competitividade tarifária que os nossos principais concorrentes. O Brasil, naturalmente, pela qualidade, pelo
pelo produto que tem, até pelas campanhas que nós vemos desenvolvendo lá na Coreia do Sul. Ano passado fizemos uma grande campanha em conjunto com a Apex Brasil. A ideia é que a gente então possa se beneficiar um pouco desse contingente, dessa cota que foi liberada sem a necessidade de pagar a tarifa de importação. Uma notícia que chega no momento certo, né? Na medida que a China deu uma reduzida nas importações, que é o nosso principal cliente na carne suína. Tanto uma boa notícia aqui para um novo ânimo aqui, o produtor que está meio desanimado aí com essa redução da demanda externa ultimamente, com os preços, inclusive, pressionados aqui no mercado interno, né? Luiz, claro que isso aí a Coreia do Sul acaba não neutraliza, não recompõe tudo que a China deixa de comprar, né? Qual é o cenário, qual é o potencial que eles têm em termos de compra? Olha, a Coreia, como eu comentei, é um dos 5 principais mercados, importa em mais de 500 mil toneladas e o Brasil tem uma participação pequena nesse mercado. Ano passado exportamos apenas próximo de 6 mil toneladas, então a expectativa é que a gente possa aumentar significativamente esses volumes para aquele mercado. É importante a gente dizer também que a China, depois de nos primeiros meses do ano comprando abaixo do que vinha comprando no ano passado, a China talvez não voltando a comprar aquilo que comprou no período de auge aí da peste suína africana lá na China, mas a China também volta a comprar um pouquinho mais. A gente vê os preços se recuperando lá na China, tanto do suíno vivo, da carcaça suína, e isso também refletindo nos preços de exportação do Brasil e de outros players que exportam para a China. A gente teve também recentemente a abertura do mercado canadense, então são boas notícias. Eu acho que a gente começa a deixar para trás aquele período bastante complicado ali no começo do ano, que se somou naturalmente à questão dos grãos, né, esse aumento que nós tivemos e era inesperado no preço do milho e do farelo de soja, que são os 2 principais componentes da nossa ação. A gente vê que agora essa situação começa, né, com essas aberturas de mercado, com essas ampliações, a gente vê aí uma luz nesse momento bastante delicado pelo qual passa a nossa suinocultura. Como é que você está enxergando o cenário para os próximos meses? Os custos continuam às alturas, né? Ou seja, isso não mudou muito. E aparentemente não vai mudar muito. O que eu acho que muda aqui, uma maior oferta de milho, por exemplo. Acho que a safra aí tem condições de ter um bom resultado esse ano, apesar de algumas perdas. Agora, preço, a gente não está enxergando muita queda em termos de preço da ração, né? Como é que você está enxergando esse cenário para os próximos meses? Olha, a gente tem uma expectativa até com a chegada da safrinha, e aí todas as estimativas vão na casa de uma safrinha de milho de 85 até 90 milhões de toneladas, ou seja, uma safrinha recorde. O Brasil deve ter uma safra na casa de 115 milhões de toneladas de milho produzido nesse ano safra. A situação nos Estados Unidos também mais confortável que em anos anteriores, então a gente tem expectativa, sim, de que haja uma redução. A gente não espera que reduza lá para os patamares que eram nos anos anteriores, lá em 2018, 2019, mas uma redução que torne, vamos dizer assim, o milho e o farelo de soja, eu vou até usar uma expressão, palatável, né, para a indústria, para que a gente possa efetivamente continuar produzindo. A gente vê os mercados internacionais de alguma forma se recuperando um pouco mais, como eu comentei, a China passa a comprar um pouco mais a gente, a pagar um preço um pouco melhor do que vinha pagando. A China, como você sabe, Silmaré, aí algo em torno de fica entre 35% e 50%, a depender do mês, do total das nossas exportações, essas aberturas de mercado também. Então a gente vê um segundo semestre, essa é a nossa expectativa, um segundo semestre bastante melhor do que o primeiro semestre, em que de fato a gente teve dificuldades acrescidas, e a gente falou do milho e do farelo de soja, mas também tivemos incrementos muito altos aí no preço, né, do diesel, no preço do papelão, no preço das embalagens flexíveis. Enfim, a gente teve aí um primeiro semestre bastante complicado do ponto de vista dos custos de produção, também mercadologicamente falando, não foi dos melhores semestres, mas o que a gente está vendo agora é um novo momento para a suinocultura, especialmente do ponto de vista das exportações. A gente já saiu, no começo do ano a gente estava no patamar das 70 mil toneladas exportadas, nesses últimos 2 meses já exportamos aí na casa de 90, 95 mil toneladas, e essa deve ser a tônica aí para os próximos meses, que a gente mantenha ou até incremente um pouco esse volume de exportação, chegando próximo aí das 100 mil toneladas mensais. Agora, chama atenção esse teu otimismo com relação à China, porque a gente tem visto a China recompondo o seu rebanho suíno, né? Depois daqueles 3, 4 anos lá de peste suína africana, e aparentemente está próximo do normal já, né? O que faria a China a voltar a importar mais dentro de um cenário mais confortável que eles têm hoje?
Olha, o que a gente vê é o seguinte, né? De fato, a China está recompondo o seu rebanho e se a gente lembrar da produção chinesa antes da peste suína africana, nós falávamos aí numa produção de 54, 55 milhões. Hoje as expectativas é que nesse ano a China deve terminar próximo dos 52 milhões. Mas quando a gente olha de uma maneira mais geral e olhando para o mercado, para o dia a dia, para a gente que vive a realidade do dia a dia, a gente já vê chineses buscando, né, o produto e além disso a gente viu um abate de matrizes muito maior nesse primeiro semestre, se a gente puder dizer assim, né, nesses 5 primeiros meses do ano, porque justamente o custo de produção estava maior do que os chineses estavam recebendo lá pelo seu suíno vivo. Então isso também desestimulou um pouco a produção e a gente vai sentir os efeitos, especialmente a partir aí do mês de setembro, do mês de outubro, quando a gente vai ver efetivamente essa falta de produto ocasionada pela essa diminuição das matrizes. Lembrando também que o próprio governo chinês já decidiu, né, por meio de um dos seus white papers, um daqueles documentos do Partido Comunista Chinês, que 5% do consumo total na China deve vir por meio das importações. Se a gente estimar aí nesse ano e nos próximos anos algo próximo de 60 milhões de toneladas consumidas pelos chineses, algo em torno disso, a gente prevê aí uma importação de 3 milhões de toneladas. Naturalmente, o Brasil é um dos players que vende para esse mercado. O nosso market share fica aí na casa entre 14% e 17%, a depender do mês, mas a gente vê efetivamente que a China não vai comprar mais as 5 milhões de toneladas que comprava no ano de 2020 e as 4,5 que comprou em 2021, mas ela vai comprar talvez aí muito próximo dos 3 milhões de toneladas e aí o Brasil vai ter uma participação importante. A China vai continuar sendo aí o nosso principal mercado nesses próximos anos. Essa é a nossa expectativa. Bom, o Brasil andou exportando mais de 1 milhão de toneladas ultimamente. Dá para repetir esse resultado esse ano, não? Olha, a gente entende que o ano passado foi um ano bastante interessante do ponto de vista das exportações. Exportamos 1.136.000 toneladas e nesse ano de 2022 a gente estima que a gente vai continuar acima da casa de 1 milhão. Não sei se chegaremos a 1.136.000, mas muito possivelmente todos os nossos indicadores e as nossas análises econométricas aqui nos levam ao indicativo de que a gente deve exportar aí um pouco acima de 1 milhão de toneladas nesse ano de 2022. Bom, voltando aqui ao nosso criador de suínos aqui, eu suponho que o produtor brasileiro aqui também fez algum tipo de ajuste aqui no seu rebanho para contemplar esse período inicial aqui que não foi muito bom em termos de preços. Como é que está essa situação e como é que está a situação de rentabilidade do criador de suínos aqui no Brasil? Olha, de fato, essa é uma situação, Silmar, que ainda, como eu comentei, ainda que nós tenhamos um otimismo, né, a gente entende que um segundo semestre vai ser melhor que o primeiro, mas ainda sob condições bastante complexas do ponto de vista do custeio, e a gente tem visto mesmo os produtores sofrendo efetivamente com essa alta excessiva dos custos de produção, especialmente do milho e do farelo de soja. A gente vê que alguns produtores deixaram a atividade ou reduziram a quantidade do plantel, outros diminuíram o peso médio, cada um teve fez individualmente aí as suas tratativas para que pudesse efetivamente aqueles que puderam sobreviver nesse mercado, cada um trabalhando individualmente dentro das suas estratégias, sabendo aonde o sapato aperta efetivamente para cada um, mas de fato a gente vê aí que isso pode acontecer. Agora, naturalmente, quando a gente fala do ciclo de suíno, ele é um ciclo mais longo que o ciclo de aves, então tudo isso leva um tempo maior para que isso possa surtir eventualmente algum efeito. Muito bem, para finalizar, falar um pouquinho também do nosso franguinho aqui de todo dia, né? Esse é um setor que tem nadado contra a corrente, andando bem aqui, ou seja, não foi tão afetado quanto o setor de suínos, até por esse fato que você citou, o ciclo é mais curto, né? Mais fácil de ajustar a oferta em relação à demanda. Está indo bem, vai seguir bem esse setor, não? A nossa expectativa é de que sim, nós temos aí hoje um mundo com vários países produtores com surtos de influenza aviária. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que tem mais de 40 estados essa doença, essa enfermidade, a influenza aviária. Na Europa também, a França, Inglaterra, Espanha, praticamente todos os países ali da Europa com casos de influenza aviária. A Ucrânia
praticamente fora do mercado, e a Ucrânia era um dos principais exportadores do mundo, sexto maior exportador, aí com algo em torno de 500 mil toneladas por ano. Então, de uma maneira geral, o frango tem conseguido nos mercados internacionais recompor um pouco, né, de todo esse custo adicional que nós tivemos ao longo do ano. De fato, a gente tem visto uma evolução dos preços médios internacionais praticados. O Brasil tem aumentado seus volumes de exportação. Nesse ano já crescemos praticamente 10% em relação ao ano passado, que já foi recorde nas exportações de carne de frango. Exportamos 4,6 milhões. Nesse ano, a nossa expectativa é que a gente chegue aí, se não chegar nos 5, muito próximo dos 5 milhões, das 5 milhões de toneladas, porque o mundo vem demandando mais do Brasil. Nesses últimos 3 meses, a gente tem exportado na casa de 420 mil toneladas, que são volumes bastante expressivos quando a gente fala das exportações. Muito bom, boa notícia, e a gente torce para que isso se mantenha até o final desse ano. Muito bem. Bom, essa questão, voltando só para finalizar, essa questão da Coreia do Sul com relação à carne bovina, você espera algum tipo de impacto rápido? Qual é a tendência que você está vendo a partir dessa decisão de zerar o imposto de importação deles lá? Essa é uma decisão, Silmar, que deve ser aí, entrar em vigor agora no mês de junho. Então, naturalmente, as empresas já estão conversando com os importadores coreanos. A gente entende que não vamos ver esse resultado agora na estatística de maio, tampouco na de junho, mas a partir de julho a gente já deve começar a ver uma evolução bastante importante nos volumes importados. A gente já vinha aumentando os volumes para a Coreia nesse ano de 2022 até agora, e naturalmente com essa redução, com essa competitividade que a gente ganha ao ver a tarifa zerada, naturalmente a gente deve ter aí volumes bastante mais expressivos do que aqueles que exportamos no ano de 2021. Muito bom. Conversei com o Luiz Rua, diretor de mercado da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Luiz, muitíssimo obrigado pela entrevista, muito esclarecedora, e a gente torce para que tudo dê certo. Até você trouxe boas notícias aqui para os nossos produtores, e é isso que a gente quer. Muito obrigado, uma boa noite para você, até uma próxima. Uma boa noite, sempre à disposição de vocês. Um abraço. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais desta quarta-feira. Não temos muito tempo pela frente. Vamos em frente aqui que a gente tem aí notícia lá da Bahia Farm Show. É para lá que a gente vai agora. A Bahia Farm Show começou ontem, né? Lá no Luiz Eduardo Magalhães, que é lá no oeste baiano, e continua, vai até amanhã, até sexta-feira, se não me engano, com muitas novidades lá para os produtores da região. E é para lá que a gente vai ter notícia lá como é que foram esses primeiros 2 dias lá da feira, que é uma das maiores, é a 4ª maior do país aqui e a maior da região norte e nordeste. Máquinas e veículos antigos que já foram usados no campo prometem chamar a atenção do visitante. Estão em exposição na praça do museu. Mas isso ficou literalmente no passado. Hoje, o que se vê na Bahia Farm Show são máquinas conectadas, precisas, que reduzem a chance de errar no campo. A tecnologia, presente também nos insumos, aumenta a produtividade e rentabilidade da lavoura. É uma feira de negócio e tecnologia, então viemos muito forte esse ano com essa tecnologia avançada que existe embarcar nossas máquinas, como também startup, drones, toda essa infinidade de coisas que acontecem rapidamente no mundo, na área tecnológica, estarão todas elas presentes aqui na nossa 16ª edição da nossa Bahia Farm Show. O clima na feira é de otimismo, já que os produtores estão animados com os bons resultados da safra 2021-2022. A expectativa é receber mais de 65 mil visitantes e alcançar um volume de negócios de 2 bilhões de reais. De olho nisso, os fabricantes trouxeram muitos lançamentos, como este trator de esteira. O trator de esteira de 673 cavalos de potência, que vai trazer ainda mais eficiência para essa operação. Ele chega aqui agora na Bahia como validação e a gente começa a comercializar apenas no ano que vem. O produtor Edemar chegou cedo para escolher as máquinas que vai comprar para renovar a frota. Eu estou interessado em trocar minha caminhonete e ver um trator roçadeiro para roçar capim, né? E mais um kit para fazer silagem. E evita o problema mais de quebração e renovando estoques, para não desvalorizar tanto o usado, né? O
presidente Jair Bolsonaro visitou a Bahia Farm Show no período da tarde. Passou por alguns estandes e conheceu um pouco da tecnologia apresentada aqui. Esta foi a primeira vez que um presidente da República esteve na feira. O Brasil e o mundo. O nosso agro é fantástico. Eu quero agradecer aqui o convite por parte do organizador, o senhor Odacil Ranzi. Muito obrigado, Odacil, por esse momento. Agradecer o trabalho feito pela ministra Tereza Cristina, atualmente desempenhando esse trabalho, o Marcos Montes, que é o nosso ministro da Agricultura no momento. Dizer a vocês que o apoio ao homem e à mulher do campo vem também, em grande parte, através dessas pessoas maravilhosas que Deus colocou em ministérios lá em Brasília. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Consultor AgroMais. Oferecimento